Olá, seja bem-vindo a mais uma dica de repertório sociocultural. No último domingo, 6 de fevereiro, a rainha Elizabeth II da Inglaterra completou 70 anos de reinado. É uma das rainhas há mais tempo no cargo. Com 95 anos, ela subiu ao trono em 1952 e desde então viu quase tudo o que foi história no século XX e agora no século XXI. Naturalmente, numa ocasião como esta, uma pergunta que se faz, sobretudo entre aqueles que são apreciadores do cinema e do audiovisual, é se vale a pena assistir à série da Netflix The Crown, que é a principal produção cinematográfica recente a respeito de Elizabeth II e da família real britânica. Eu diria que vale a pena, por certo, assistir The Crown, que começou em 2016 e que chega aos nossos dias com a perspectiva de uma nova temporada ser feita. Já estão disponíveis 4 temporadas, com cada uma 10 episódios, portanto, 40 episódios que oscilam entre 50 minutos, 1 hora ou pouco mais do que isso em termos de duração. Vale a pena assistir a essa série criada por Peter Morgan, com vários diretores, em primeiro lugar porque ela é um entretenimento de boa qualidade. O que nós percebemos são atores muito bons e muito bem dirigidos. São boas locações, isto é, bons locais de filmagem, uma boa recriação de época com o figurino, sobretudo nos anos 50 e 60, e o que é mais importante, a meu ver, ali em The Crown se percebe um tipo de apresentação de personagens reais que não idealiza as pessoas. A rainha e todos os membros da sua família real, assim como todos os membros da realeza que são retratados e todos aqueles que estão participando do governo, ela é mostrada nas suas grandezas e nas suas fraquezas. Assim como são mostrados em seus pontos positivos e negativos todos aqueles que a cercam. Só isso faria de The Crown um drama histórico, uma série dramática histórica que mereceria muito ser vista. Antes de tudo, é entretenimento de boa qualidade, que vale a pena, que vale o tempo que a ele é dedicado, ainda que a série seja bastante longa. Mas há também motivos históricos pelos quais eu acho que os brasileiros, os latino-americanos em geral, mas sobretudo os brasileiros deveriam assistir a The Crown. E eles estão relacionados ao fato de que o Brasil foi a única monarquia da América. Nós sabemos que aqui no Brasil, quando se transformou a monarquia em república em 1889, houve dúvidas e muita gente dizia que o país iria perder. Outros diziam que ele iria ganhar e, por causa dessas divergências, foi prevista uma consulta à população mais de 100 anos depois de a República ser proclamada. E como sabemos, isto é história, ela foi efetivamente feita em 1993. Naquela ocasião em que os brasileiros foram às urnas num plebiscito, e eu votei naquele momento, para decidir sobre a forma de governo, sobre o regime de governo. E me lembro, como muitos se lembram, como a história registra, que a maioria dos brasileiros optou de fato pela República ser mantida. 66% aproximadamente daqueles que votaram optaram pela República e cerca de 10% optaram pela monarquia. Os demais votaram em branco ou de fato anularam o seu voto. Portanto, a maioria preferiu que a República fosse mantida no Brasil mais de 100 anos depois de a monarquia ter sido extinta. Mas ainda havia, à época daquele plebiscito, uma propaganda muito comum entre os defensores da monarquia. A propaganda de que uma família real e um regime monárquico poderiam trazer ao Brasil mais estabilidade. Essa estabilidade que as repúblicas latino-americanas em geral não têm, com os seus problemas políticos, com os seus golpes, com as suas chamadas revoluções que em geral trazem autoritarismo e dificuldades socioeconômicas. Assistindo a The Crown, a impressão que tenho é de que fiz bom negócio, assim como fizeram um bom negócio os 66% de brasileiros que optaram de fato por que nós mantivéssemos a República a partir de 1993. E acho que fiz bom negócio porque The Crown, como eu disse, bastante realista, nos mostra uma realidade da família real britânica de pessoas de carne e osso como nós. Não mostra algumas circunstâncias que, a meu ver, estão fazendo falta do ponto de vista histórico. Uma delas é a de que todo o luxo, toda a pompa e circunstância, como dizemos, usufruídos pela família real britânica e toda a possibilidade de crescimento econômico e financeiro que a Inglaterra teve durante vários períodos foi fruto de um colonialismo que drenou as riquezas de vários países que hoje são pobres, sobretudo países africanos. Isso não é mostrado, a meu ver, com a devida clareza em The Crown. Mas há outras questões que a série mostra que também nos levam a pensar. Eu acredito que quando nós consideramos a família real britânica, a chamada Casa de Windsor, nós vamos perceber, e isso também não está na série,
que alguém como o príncipe Andrew, um dos filhos da rainha Elizabeth II, está envolvido atualmente em nada mais, nada menos do que um pavoroso escândalo sexual, envolvendo um empresário norte-americano que teria participado do estupro de menores junto com o príncipe inglês. O empresário foi preso já idoso e, segundo consta, matou-se na cadeia. Suicidou-se na cadeia em circunstâncias ainda não esclarecidas. Nós temos também vários outros problemas envolvendo, por exemplo, o príncipe de Gales, o príncipe Charles, o filho mais velho da rainha Elizabeth, que algum dia será rei, já que a rainha tem 95 anos. Nós sabemos que a vida pessoal do príncipe está muito distante de ser algo estável. Houve um casamento com a Lady Diana, que terminou em traições, que terminou em escândalos e que depois o levaram a assumir a amante, que na época ele dizia que não tinha. Portanto, sem julgamentos morais, o que fica aparecendo é que a família real britânica é como todas as famílias. Ela tem os seus problemas, ela tem as suas grandezas. Eu não acredito, assistindo a The Crown, mas essa é apenas uma conclusão pessoal, que nós estaríamos mais seguros, que nós estaríamos mais equilibrados, mais longe de crises se nós estivéssemos numa monarquia. Até porque na série há uma interessante passagem em que a Inglaterra mergulha numa crise financeira nos anos 60 e precisa socorrer-se. E vai buscar socorro nos Estados Unidos, uma república que, aliás, pode ser considerada filha da Inglaterra do ponto de vista da colonização. Nesta circunstância, em que a monarquia inglesa não consegue evitar problemas financeiros, em que ela de fato não consegue evitar problemas pessoais dos monarcas e daqueles que são os seus familiares mais próximos, o que eu penso que The Crown nos mostra de uma maneira muito interessante é que todos, como disse, somos seres humanos, sujeitos a falhas e capazes de grandezas. Portanto, monarquia e república são algo bastante questionável. Eu diria que ambas podem funcionar e ambas podem não funcionar. Parece ser isso o que The Crown nos traz de uma maneira bastante clara.